Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria, com muita satisfação que estamos mais uma noite aqui, trazendo mais um estudo, mais um trabalho da Casa da Esperança, para que a gente possa refletir sobre as nossas vidas, sobre a nossa conduta, sobre as coisas que podem melhorar a nossa qualidade de vida. Então, antes de tudo, vamos começar nossas atividades de hoje fazendo uma oração. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus e, num impulso da alma, rogar a sua misericórdia sobre todos nós, pedir ao Cristo, nosso amigo, irmão, companheiro de todas as horas, que esteja presente em todos os momentos da nossa vida, nos iluminando e nos conduzindo. Pedir a Maria de Nazaré que possa interceder por todos nós, por toda a humanidade terrestre, que sejamos envolvidos em bênçãos de paz, de saúde, de harmonia, de equilíbrio físico, mental e espiritual. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Que assim seja. Sejam bem-vindos, muito prazer em estar aqui mesmo de coração. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante e muito desafiador. Seguindo o livro, dando seguimento ao livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, nós hoje vamos falar sobre o cultivo da paciência. E para falar um pouco sobre paciência, a gente não pode começar sem trazer um trecho do livro o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Onde fala o seguinte: Irmãos, sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha para se penitenciar, ao passo que vós tende de expiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um Espírito Amigo, Rave, 1862. Então, para falar um pouco sobre paciência, a gente tem que conhecer o significado dessa palavra. O que é paciência? O que é ser um indivíduo paciente, né? A paciência ela é uma virtude, certo? Daquele indivíduo que ele consegue manter o controle emocional diante das situações, dos desafios do dia a dia e consegue isso durante um longo período de tempo, né? Basicamente, ela é a tolerância aos erros e aos fatos indesejados. É a capacidade de suportar os incômodos e dificuldades de toda ordem, em qualquer hora ou lugar. Chico Xavier dizia o seguinte: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência desarticula o mecanismo do mal. Aquele que não se altera diante de uma prova, não reagindo às provocações, ignora o mal. A impaciência é a reação de quem nos provoca está esperando. A melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem. E aí ele diz o seguinte: não me considero um homem de paciência.
Mas se acaso não tivesse aprendido com os bons espíritos algo do valor dessa virtude, eu teria criado mais sérios embaraços para a minha vida. Os obstáculos no exercício da mediunidade sempre me foram um desafio constante. Não me lembro de um dia que não tivesse atravessado sem problemas. Chico Xavier. Um dia sem que tivesse atravessado sem problemas. Então observe bem, um indivíduo como Chico Xavier teve que ser colocado à prova a sua paciência todos os dias, em todos os momentos da sua vida. Imagine a gente que está nessa condição aqui, tão ainda distante da condição de Chico, né? Então, Geraldo Campetti, ele diz assim, que a paciência é a arte de saber esperar com a esperança. Saber dar o tempo certo para que as coisas aconteçam no seu devido tempo e lugar. Lá nos dicionários, qualquer um que você for, o termo paciência, ele é descrito como o estado de perseverança tranquila. Então, assim, de acordo com essas visões, a de Geraldo Campetti e as que estão nos dicionários comuns da língua portuguesa, a paciência ela tem diversas facetas. Ela passa tanto pelo comportamento do indivíduo diante das relações com as pessoas, da forma como ele lida com as diferenças, né? O jeito de pensar diferente dele, a forma como o outro se comporta, que ele coloca dentro de um não está correto, como também o lado da paciência que diz respeito a você saber esperar com a esperança. Você ter a tranquilidade de compreender que as coisas acontecem ao longo do tempo, dentro das possibilidades daquilo que é possível para a sua condição e para o seu merecimento. O indivíduo paciente, isso é Geraldo Campetti ainda, ele diz assim, que ele é atento, observador e sabe esperar do verbo esperançar. É sereno, mas não deixa de ser firme. Hamed diz que a paciência ela não é uma passividade, ela não é uma estagnação, ela não é ociosidade ou paralisação. É antes um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência ou constância. Talvez Hamed fale isso porque as pessoas confundem o indivíduo que tem um comportamento mais paciente, mais tolerante, com comodismo, com a pessoa que espera que as coisas aconteçam sem que tenha nenhum tipo de atitude, certo? Mas, na verdade, a paciência, ela é uma virtude que ela vai sendo alcançada ao passo que você vai praticando, né? Então, quando as pessoas falam, por exemplo, rezam, rogam a Deus, Senhor, dai-me paciência para lidar com esse indivíduo. E aí Deus diz assim, vou te dar então, minha filha, uma oportunidade de você colocar a sua paciência à prova. E aí ele coloca os indivíduos difíceis, de temperamento complicados, no nosso convívio, certo? E aí você diz assim, meu Deus, por que você está fazendo isso comigo? Né? Essa pessoa faz isso, faz aquilo, e eu perco a paciência com ela. Mas foi você que pediu. Foi você que pediu para poder colocar sua paciência em exercício. Foi você que solicitou que ter mais paciência. E não é possível que você deseje ser um indivíduo paciente sem que você exercite a paciência. Porque ela é uma conquista de persistência e constância. A gente precisa sempre estar tentando, sem jamais desistir. Certo que na nossa condição moral, né, hoje, atual, nós caímos muito, certo? Mas a gente tem a possibilidade todos os dias, quando acorda, quando o dia está aí, nos dando inúmeras chances, inúmeras possibilidades, a gente tem toda a possibilidade de continuar tentando. Pode ser que hoje eu não consiga, eu esteja um pouco mais ansioso ou mais intolerante, mas amanhã eu consigo. Então, assim, é uma constância, é uma persistência, é a não desistência. Vai chegar um momento das nossas vidas, da nossa condição moral, que a paciência ela será intrínseca, ela será parte do seu ser. E você será um indivíduo tolerante e paciente
nas situações e com as pessoas, sem mesmo perceber. Alcançaremos esse momento com certeza absoluta. A maior parte das pessoas, ela se impacienta e se irrita com facilidade, seja como uma manifestação corriqueira ou acidental. E existe uma diferença entre o sujeito que é irritado, tá? E a irritação. A irritabilidade, ela é uma condição do ser. Aquele indivíduo é um indivíduo que fica irritadiço com muita facilidade. E a irritação, na verdade, é só o estopim para que ele bote para fora a sua irritabilidade, né? Mas existem situações que são diferentes para cada indivíduo recebe as situações de uma forma diferente. Então, às vezes, o indivíduo, ele, numa situação de grande estresse, né, uma perda de um ente querido, ou uma circunstância bastante dolorida, ele consegue manter a calma, a tranquilidade, ser paciente. E esse mesmo indivíduo, às vezes apenas por alguém que esbarra nele na rua, é capaz de simplesmente se irritar, perder a paciência e perder o controle. Isso está muito relacionado com a nossa condição moral diária, certo? Então, às vezes, questões de ordem emocional relacionadas com familiares, com trabalho, lhe tiram um pouco mais o equilíbrio. E aí você fica mais irritadiço e perde a paciência com mais facilidade. Então, seria uma observação que a gente precisa fazer, né? Nos nossos momentos no dia a dia. Como é que eu estou hoje emocionalmente? Eu estou mais fragilizado? Eu estou nervoso diante dos problemas? Eu estou mais ansioso? Então, quando eu estou nessa condição, a tendência é que eu tenha momentos de impaciência com mais facilidade, com mais rapidez. Quando eu estou numa situação onde eu estou mais sereno, mais calmo, eu estou conseguindo lidar com os problemas de uma forma mais tranquila, então eu não vou ficar impaciente com tanta facilidade. A pessoa vai pisar no meu pé no meio da rua e eu vou pedir desculpa para ela, certo? Então isso é muito relativo, mas o importante é que a gente consiga observar a nossa condição emocional no nosso dia a dia. Tem uma música de Chico César que é muito linda e que foi muito divulgada aí pela Juliette do BBB, que diz: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade de gente ruim. Mas uma coisa que a gente precisa prestar atenção nessa música, no início dela, é: Deus me proteja de mim. Então eu preciso refletir sobre como eu estou emocionalmente, como eu estou naquele momento psicologicamente, certo? E parar realmente para observar a minha condição diante das coisas que estão acontecendo, para que eu não me impaciente com tanta facilidade. O mesmo indivíduo que pode manifestar total tranquilidade perante a desencarnação de um familiar muitíssimo amado, mas contraditoriamente pode perder a paciência se alguém esbarrar com ele na rua em seu corpo sem intenção. Essa oscilação de temperamento evidencia que a irritação é um consumo desnecessário de energia gerado por eventos sem relevância. Irritar-se com muita facilidade, perder a paciência com muita facilidade, não tolerar a diferença, o pensamento divergente, diferente do seu, é uma perda energética muito intensa. Você está desprendendo uma energia para algo que não tem relevância, que não é importante para a sua vida. Pelo contrário, todas as vezes que a gente se impacienta, todas as vezes que a gente perde o controle das nossas emoções, a gente está angariando problemas e situações conflituosas para a nossa vida. E aí o que a impaciência faz com a gente emocionalmente, fisicamente, psicologicamente? Quando nós estamos impacientes, ficamos intolerantes e reagimos a situações. A tendência não é
agir, é reagir. E aí, nessa reação, nós somos inassertivos, somos brutos, e a gente acaba fazendo e falando coisas que daqui para ali mais para frente a gente vai se arrepender. Nesse momento, o corpo, ele responde aos estímulos externos. E aí, o que é que acontece? A gente começa a liberar os chamados hormônios do estresse. Hormônios que são produzidos pelo nosso organismo, pelas nossas glândulas, de forma natural, para manter o equilíbrio do corpo, que é chamada de homeostase. Só que quando esses hormônios do estresse são liberados com muita frequência, certo? E numa quantidade maior do que o necessário para a homeostase corporal, a gente começa a sofrer as consequências disso. Quais são esses hormônios? É o que a gente conhece como adrenalina e cortisol. São hormônios que são necessários para a boa condução do corpo físico, mas o seu excesso e a sua frequência de excesso vai gerar problemas graves de saúde, sim, tá? Então, André Luiz, ele fala assim que as nossas células, elas são animáculos domesticados. O que é que André Luiz está querendo dizer com isso? Que simplesmente as células respondem ao nosso comando mental e emocional. Então, elas vão funcionar de forma equilibrada se eu me mantenho equilibrado. Elas vão funcionar de forma desequilibrada, perdendo um pouco da sua capacidade de manter o equilíbrio, se eu estou emocionalmente e psicologicamente desequilibrado, certo? Então, nesses momentos de arroubo, de irritação, de raiva, de impaciência, nosso organismo físico, o emocional e o espiritual nem se fala. E o físico sente de uma forma muito severa essa situação. Observe bem o que é que acontece com você no momento de uma raiva ou de um momento de exasperação. Você fica muito agitado, certo? O corpo fica tremendo, você tem reações físicas que seriam reações de fuga, tá? É uma questão de preservação da vida. Mas depois que passa, observe bem para o seu corpo. Você fica sentindo uma fraqueza, você sente uma moleza. Por quê? Porque foi uma descarga de adrenalina muito intensa, uma descarga de cortisol muito intenso. E seu corpo precisa diminuir um pouco as funções dos órgãos, justamente para poder reequilibrar o funcionamento celular, readquirir a homeostase. Então, quando a gente fica impaciente, nós somos os primeiros a serem prejudicados, psicologicamente, emocionalmente e fisicamente. Então, assim, o excesso de cortisol, por exemplo, ele causa cansaço, fraqueza, dificuldade de raciocínio e aprendizagem, compulsão alimentar, perda de massa muscular, diminuição da imunidade, além de sinalizar algumas doenças como depressão, hipertensão arterial, entre outras. Já os surtos persistentes de adrenalina podem danificar os vasos sanguíneos, aumentar a pressão sanguínea e elevar o risco de ataque cardíaco ou derrame. Também pode resultar em ansiedade, ganho de peso, dores de cabeça, insônia, etc. Então, é uma lista grande de danos que nós provocamos no nosso organismo, no nosso corpo físico, todas as vezes que ficamos irritados, que perdemos a paciência, que ficamos intolerantes. Então, a gente realmente precisa parar para refletir, né? O que é que eu estou fazendo com o meu corpo? O que é que eu estou fazendo com o meu corpo? Eu estou praticando o auto-amor? Eu estou praticando a autopreservação? Que tipo de ação eu estou tendo com esse presente que Deus me deu, que é o meu corpo físico? Essa vestimenta para que eu passe por esse processo, por essa oportunidade de aprendizado que é estar aqui reencarnado. Eu preciso refletir sobre isso. Porque nesses momentos de impaciência e de intolerância,
todo o nosso corpo, todo o nosso organismo espiritual e físico fica debilitado. Espiritualmente falando, porque eu tenho uma baixa na minha frequência vibratória. Baixando o meu padrão vibratório, aquela energia densa que eu estou produzindo em função da irritação, da raiva e das inquietações geradas por essa impaciência, elas vão simplesmente serem drenadas pelo corpo. É uma passagem impressionante que sai ali, da tudo que você vai produzindo vibratoriamente de energia densa, vai sendo absorvido pelos seus corpos espirituais, chegam até os seus chakras, dos chakras passam para o sistema nervoso central e periférico, chegando até as glândulas, liberando os hormônios do estresse, adrenalina e cortisol, e provocando um desequilíbrio total nas células. Então eu vou realmente ser o primeiro a ser prejudicado. Então observe bem. Que vantagem tem ficar impaciente diante dos desafios ou das pessoas que nos incomodam ou que a gente simplesmente não aceita a forma como a pessoa lida com as coisas ou com as situações? O que é que eu ganho com isso? Vai resolver o problema? Ficar impaciente, ficar intolerante resolve a situação? Não, não resolve, só adoece. No Livro dos Espíritos, na questão 909, faz-se a seguinte pergunta para os espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Os espíritos estão nos dizendo que a gente é que não está apto, a gente é que não quer. Se a gente quisesse, a gente teria atitudes mais pacientes no nosso dia a dia. Nós seríamos indivíduos mais tolerantes se a gente quisesse, mas a gente não quer. Então, quando eles dizem os esforços são muito insignificantes, né? Talvez porque eu haja por conveniência. Naquele determinado momento, eu sinto que é importante ficar mais paciente, mais tolerante, mas em outro momento eu quero colocar toda a minha agressividade para fora, né? Diante de certos problemas, algumas vezes, a nossa inteligência pode não indicar outra solução que não seja a submissão à vontade de Deus, levando a aceitar situações que não pode mudar. No entanto, nem sempre isso ocorre. Na maior parte dos casos, você pode usar a paciência como uma virtude ativa, que lhe dará serenidade para providenciar a solução de problemas, evitando tensões excessivas, irritação, cólera, ódio, medo, depressão e angústia, permitindo que você saia de situações aflitivas, aprendendo e progredindo espiritualmente. Às vezes, a gente está passando por um problema muito sério, pode ser um problema de saúde, outras questões. E aí a gente faz todas as tentativas possíveis para tentar resolver. E aí, quando percebe que não está ao seu alcance a resolução, você entrega na mão de Deus. Só que a entrega na mão de Deus, ela não tem que chegar, ela não tem que acontecer quando você tenta resolver e não consegue. A entrega na mão de Deus, ela tem que ser logo no início. Você precisa acreditar que a misericórdia de Deus se faz na sua vida todos os dias, em todos os momentos da sua vida. Então não se perca disso. Perceba, mesmo nos momentos mais doloridos, onde sua condição física não permite você fazer outras coisas em função de algum tipo de doença, Deus está com você, Deus está dentro de você, né? Então, a prática da paciência nesses momentos é o que vai fortalecer para que você possa passar por essa dificuldade, superar esse desafio com serenidade e com mais tranquilidade. Isso não significa que você não vá sofrer, a gente sofre sim. A gente sofre porque nós somos frágeis. E a gente não pode ter medo de demonstrar a nossa fragilidade, de forma nenhuma. Mas isso não significa que você tenha que se revoltar,
que você tenha que blasfemar, que você tenha que gritar para o mundo que você está sendo penalizado ou você está sendo punido por algo. Então, a gente realmente, em momentos como esses, momentos de dificuldade, de um problema de saúde, ou a perda de um ente querido, ou numa situação de desemprego, a gente tem que entregar a Deus, na mão de Deus, a nossa vida o tempo inteiro, tá? E o que é que a gente pode fazer no nosso dia a dia para trabalhar a paciência dentro de nós, para que sejamos indivíduos mais tolerantes, mais serenos diante das dificuldades e dos problemas ou das relações pessoais, certo? O primeiro passo é você tentar compreender, né? Compreender o outro, compreender por que ele está agindo dessa forma com você, tentar compreender, entender se ele não está passando por alguma situação muito difícil, que está mexendo muito com as suas questões de ordem emocional, porque às vezes a pessoa ela é agressiva muito mais por defesa, né? Ela está tentando se proteger de algo e aí acaba gerando essa agressividade em relação às outras pessoas. Então, se você tem a oportunidade de compreender o que está ocorrendo, busque essa compreensão. Mesmo que essa compreensão não aconteça no momento, que não seja de imediato, ela vai acontecer em outra situação. Mas busque compreender o outro, né? Outra coisa é a gente ter o sentido da realidade. Eu tenho que focar no aqui e no agora. Eu não posso ficar pensando no que pode acontecer, no que vai acontecer. Eu tenho que ter um foco no aqui e agora, viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez te ajuda a ter paciência diante das situações que você está vivenciando, diante dos desafios que chegam, que batem na tua porta, certo? Então, eu não posso ficar sofrendo por algo que ainda não aconteceu. Eu preciso viver um dia de cada vez. E o terceiro passo é agir, é tomar atitudes, né? É buscar resolver as situações, é tentar encontrar a solução para os problemas, né? E quando a gente não conseguir, certo? De alguma forma a solucionar o problema, uma situação que está vivenciando, ou um conflito que teve com alguém de imediato, no momento oportuno, dialogue, busque a conversa, desfaça o mal entendido, acabe com o ruído de comunicação. É assim que a gente encontra a paz e a serenidade dentro de nós. O exercício da paciência é fundamental para o seu bem-estar espiritual e necessita de outros estados mentais, que é a obediência e a resignação. Então, ser resignado, né, não é você ser passivo, não é você ficar sentado esperando que as coisas caiam do céu. A resignação ela está muito mais ligada com a ciência de que tudo que acontece nas nossas vidas são fruto de algo que nós plantamos em algum momento do nosso processo evolutivo. A resignação é saber que nós não estamos sendo punidos nem castigados por nada. Nós estamos apenas arcando com as consequências dos nossos atos, porque a gente só colhe aquilo que planta. Eu não posso colher rosas se eu estou plantando ervas daninhas. Então eu preciso realmente ter ciência disso. A resignação está relacionada com isso. É a não revolta nem contra Deus, nem contra a humanidade, nem contra o universo. É a aceitação do processo. Mas aceitação não significa simplesmente paralisação de atitude, né? Precisa realmente buscar resolver as ferramentas para que você possa, da melhor forma possível, sair daquela situação. E vale lembrar, tá, que as soluções elas chegam para a gente no momento que a gente está apto para receber. Então, tem algumas dicas que a gente pode dar, que é colocar para fora sempre as nossas emoções negativas. Então, se você tiver a oportunidade de trabalhar com plantas e de fazer caminhadas, né? Quando a gente faz as nossas caminhadas, a gente exorciza todos os nossos demônios. Se você tiver a oportunidade de
de cuidar de alguém doente, né? Ouvir músicas. Então, bote para fora a sua raiva, a sua irritação nesses momentos. Deixe tudo isso sair. Não esqueça que quando a gente perdoa, o primeiro a ser beneficiado é você. O perdão nunca é para o outro, o perdão sempre é para nós. É você que está se cuidando quando você perdoa. Perdoar alguém significa auto-amor, autopreservação. Não deixe a cólera crescer, tá? A cólera, ela é uma fagulha emocional. Então, assim, não deixe que essa fagulha se torne um incêndio. Ela não pode se tornar um incêndio e se alastrar. Então, busque as suas forças para você tentar segurar essa cólera, essa vontade de ir em cima da pessoa e esganar a pessoa. Segura, tenta segurar. Se você percebe que você não vai explodir a qualquer momento, saia do ambiente, se afaste do local. Vá para Então, tenha em mente que a cólera, a irritação, os gritos, os gestos brutos, eles vão simplesmente acabar com a sua condição física. Eles vão lhe deixar extremamente desequilibrado emocionalmente e fisicamente. E o pior de tudo, não resolve nada, não é solução para os problemas. Então, faça o esforço máximo que você puder para tentar ficar mais tranquilo diante das situações desafiadoras com relação às pessoas e com relação às coisas que vão acontecendo à sua volta, né? Tenha mais tolerância no trânsito. Compreenda que o outro pode estar com pressa porque ele precisa salvar alguém, tem alguém passando mal, tem alguém precisando muito dele. Então deixe esse filho de Deus passar. Não tem problema que ele passe na sua frente. Ele não é melhor do que você e nem você é pior do que ninguém, certo? Então deixa o tadinho ir, ok? Então pense na sua condição emocional, na sua condição física. Pense na sua condição psicológica, no padrão vibratório que você vai gerar no momento que você se fica encolerizado, que você perde a paciência. Então, aí a gente diz assim, poxa, meu dia já começou dessa forma e agora vai ser um horror o resto do dia. E acaba sendo mesmo, né? Porque você está mudando tanto o seu padrão vibratório, saindo da serenidade para a cólera, para a irritação, que você vai se sentir o desgaste energético e físico, e aí você vai ficar atraindo durante o dia todo situações que vão deixar você irritado e colérico, né? Nunca esqueça que errar é humano, todos nós erramos, certo? E aí a gente não pode ser paciente, tolerante com os nossos erros, e impaciente e intolerante com os erros dos outros, né? Nunca esqueça disso. Esfrie a cabeça, reequilibre suas emoções, estabeleça o diálogo compreensivo e construtivo em busca de uma solução desejada, né? Suprima a cólera tanto quanto possível. No seu início, uma vez instalada, ela pode ser uma centelha, uma chama ou um incêndio destruidor. Então, se você já consegue observar, se você já consegue enxergar que você é um indivíduo irritadiço, agressivo, evite situações que vão ser o estopim para que você desencadeie esse incêndio destruidor, tá? E para a gente encerrar, eu trouxe uma prece de Dr. Bezerra, certo? Que está lá no livro Preces Espíritas, que diz assim: Pai de amor e bondade, dá-me forças para suportar com paciência as provas por que passo. Ilumina minha alma para compreender o próximo que tudo faz para me irritar. Ajuda-me sempre, Senhor, a ficar calado na hora de qualquer conflito. Ampara-me a fim de não tomar qualquer decisão precipitada na vida e vir a me arrepender depois. E que eu tenha, Senhor, muita paciência para perseverar na edificação do bem, mantendo a calma em todos os momentos da vida. Que assim seja. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente.
quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.